Eu quero ouvir já já o Rodrigo sobre a questão de uma reportagem que ele trouxe importante também da questão financeira do Flamengo, né? Como ele consegue compensar com a Copa do Brasil a Libertadores. Mas acho importante também te ouvir, Igor, antes de te liberar e já te agradecendo, porque amanhã tem convocação da Seleção Brasileira, a lista do Diniz, a primeira lista de Fernando Diniz, que se livrou, entre aspas, né, de uma enrascada que seria se o Flamengo tivesse passado na Libertadores, a gente estaria às vésperas de um Fla-Flu com o técnico da Seleção Brasileira, que é o técnico do Fluminense, podendo convocar jogadores do Flamengo e do Fluminense. Ia ser um negócio que ia dar o que falar certamente. Então, dessa, ele, entre aspas, se livrou. Você tem alguma expectativa de muitas surpresas? O torcedor de São Paulo já está pedindo Lucas Moura na seleção. Como é que você está imaginando essa convocação do Diniz para amanhã? Essa a enrascada do Diniz, como um todo, ela continua, né, pelos aspectos éticos e decisórios que a gente já comentou desde que ele foi confirmado como técnico da seleção. A minha expectativa é que ele continue levando jogadores do Fluminense que estavam no radar do técnico Ramon anteriormente, né, o interino, jogadores como o Nino, o próprio André, eu vejo com possibilidades aí. E o Rodrigo Massa também tem informações sobre como ele entende, né, a estrutura da seleção brasileira sendo pensada envolvendo o Neymar, jogadores com os quais ele já trabalhou, né? Envolve o Bruno Guimarães também, o zagueiro Marquinhos, outro pilar importante nessa zaga que está desfalcado do Militão. Pelo momento do Flamengo, eu vejo uma possibilidade pouca de ter jogadores rubro-negros nessa lista do Diniz na mesma quantidade, né? Não consigo, por exemplo, se a gente citar os selecionáveis aí recentes, o próprio Ayrton Lucas, que não está num momento bom atualmente, o Everton Ribeiro, o Gabigol, Pedro, é difícil enxergar que, pelo contexto do Flamengo, o Diniz recorra a alguns desses 4 jogadores que eu citei para essa lista de sexta-feira. Eu vejo mais ele trazendo o próprio Nino, né, como eu já mencionei, enfim, o André, que são jogadores de confiança dele. E aí a gente vai ver também alguns outros recados que envolvem clubes brasileiros, né, porque a convocação chama a atenção por envolver também a seleção pré-olímpica. Então, naquela dinâmica de possibilidades aí de alguns clubes cederem jogadores, ela fica muito mais ampliada com uma outra lista que o Ramon vai anunciar às 4 da tarde de jogadores com idade olímpica, sub-23 aí, pensando em amistosos contra Marrocos e, claro, no pré-olímpico, que vai ser no começo do ano que vem, pensando nos Jogos de Paris. Então, 2 frentes aí, 2 listas para o torcedor prestar atenção, jogadores do seu time, claro, do torcedor, podem ser cedidos aí para alguma dessas seleções que vão ser convocadas amanhã na CBF. Então, vou fazer o seguinte, se possível, já deixa o convite aqui aberto para você voltar com a gente amanhã no De Primeira, Igor, porque a gente vai ter live também depois na sequência para falar da convocação da seleção, depois do De Primeira, no início da tarde. Então, já fica o convite aqui para você voltar mais uma vez amanhã, fechado? Rodrigo Matos e eu, se não me engano, se eu não errei a escala, acho que estaremos nessa empreitada aí, compartilhando mais uma vez o ar-condicionado geladíssimo do auditório da CBF, e, claro, trazendo as informações para vocês aqui do que a gente conseguir captar lá, do que for dito publicamente pelos treinadores da seleção brasileira, e de repente o Edinaldo fala mais alguma coisa também, presidente, sobre futuro, né, decisões, sobre outras questões aí envolvendo a entidade. Sempre perguntas que ficam no ar e a gente vai tentar trazer respostas com Igor e Rodrigo Massa, a nossa dupla. Rodrigo continua com a gente mais um pouquinho. Igor, obrigado demais pela tua participação com a gente aqui no De Primeira e já te esperando mais uma vez amanhã, amigo. Valeu, amigos. Até a próxima. Um abraço para vocês aí que estão acompanhando a gente no canal do All Sport. E vai lá para o site depois de acabar aqui para ler as matérias aí que estão subindo, publicadas no ar pelo nosso time de repórteres e colunistas. É isso. Aquele merchan do bem está sempre liberado aqui com a gente no De Primeira. Já agradecendo mais uma vez ao Igor e você que nos ajudou a bater a meta de 1000 likes. Muito obrigado pela parceria e pela audiência aqui no chat.